A Bíblia nos diz que, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Também a Bíblia nos explica que, assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim também será a vinda do Filho do Homem, né? Uma situação bem parecida com esses dias. Eu queria falar com você um pouco sobre isso, para edificação da sua alma, fortalecimento da sua fé e para que principalmente você esteja preparado para esse dia glorioso da volta de Cristo. Não sei se você tem a impressão ou já percebeu que a volta de Cristo está tão perto, mas tão perto, que a gente nunca sabe que dia pode ser, mas pode ser hoje. E a pergunta que eu já quero deixar de início é: se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Quando a gente fala que Jesus está voltando, não significa que ele está no meio do caminho, vindo devagar para chegar. Não. Significa que ele vai voltar. E que nesse tempo que estamos vivendo é um tempo onde há um conjunto de sinais que nos mostram que ele vai voltar. Algumas pessoas, elas afirmam assim: os sinais que a Bíblia falam que estariam para acontecer quando Jesus fosse voltar, eles são previsíveis e já aconteceu no passado. Então significa que isso é relativo, isso daí não é tão confiável, e isso é meio previsível. Por exemplo, guerras. Jesus disse em Mateus 24 que haveria guerras e rumores de guerras quando ele estivesse para voltar. Só que na Idade Média teve guerras, na Idade Moderna teve guerras. Já ocorreu tantas guerras no mundo, desde quando Jesus falou isso, né, nesses 2000 anos aí, que como é que fica agora? Terremotos. Sim, já teve terremotos no século passado, em outros séculos. Terremotos, teve terremotos. E agora? Fome. Também já teve fome. Diversas partes do mundo, diversas situações. Quem não lembra da peste bubônica, né? Que dizimou milhares de pessoas. Mas e agora? Como é que fica a profecia da volta de Cristo e o porquê Jesus então estaria voltando agora? A questão é o seguinte: as pessoas que afirmam o descrédito dessa profecia, que é realmente fundamental da nossa fé, é porque realmente não conhece a Bíblia e não conhece, não entendeu o que Jesus falou, porque não lê também, não entende. Na verdade, eu vou trazer uma explicação para você do que Jesus quis dizer quando ele falou isso. A questão é que Jesus, para voltar, ele precisa de que todos os sinais estejam acontecendo, os sinais que falaram que em conjunto. Então não adianta ter guerra e fome, guerra, fome e peste, ou isso, ou aquilo. Não. Todos os sinais têm que estar acontecendo ao mesmo tempo, naquele mesmo período de tempo, naquele período onde estiver acontecendo guerras, fomes, naquele momento, naquele curto espaço de tempo, tem que estar acontecendo isso. Mas teve ocasiões que teve guerras e fomes, ok, mas são muitos sinais. Não é um, não é dois, não é cinco. São muitos sinais. E alguns deles, eu vou citar um aqui, não aconteceu em nenhum século, em nenhum momento da história, nesses 2000 anos, e é o momento que mais está acontecendo, é o momento de agora. Qual é? É o sinal que chamava multiplicação da ciência. Daniel disse que a ciência se multiplicaria. E nesse momento a gente vê a multiplicação da ciência. Começou ali no final do século passado e agora cada vez mais se multiplica de forma exponencial. Antigamente, em termos de história, algo bem jovem, bem recente, a ciência começou a se somar. Século XVIII, XIX, muitas invenções e vieram se somando. A partir do final do século XX, em especial o momento que a gente está vivendo, a ciência já não mais se soma, a ciência se multiplica. Isso é importante. É um dos sinais da volta de Cristo, a multiplicação da ciência.
Quando ocorre a multiplicação das ciências, um dos sinais da volta de Cristo acontece. E, em paralelo a isso, nós estamos vendo guerras, fomes, a guerra da Ucrânia com a Rússia. A gente está vendo rumor de guerra, uma tensão muito grande no mundo. A gente está vendo Coreia do Norte, Coreia do Sul, Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, a guerra econômica. A gente está vendo a ONU, há uns dias ela publicou um relatório sobre um período muito grave de fome, justamente por causa da pandemia, por causa da guerra. Então a gente vê que os sinais estão se cumprindo. Além disso, não só a multiplicação da ciência, mas também o retorno de Israel ao seu território. Jesus prometeu para Israel que a Bíblia, né, disse, antes de Cristo, aliás, que Israel ele se espalharia para todas as nações do mundo. E depois ela se tornaria uma nação novamente. Isso só aconteceu em 1948. E se você for juntar as profecias, Jesus então não poderia voltar antes de 1948, porque não cai uma palavra sequer de Deus, elas têm que se cumprir. E isso aconteceu, então, como prometido pela Bíblia, algo que não aconteceu com nenhum outro povo, que ficou mais de 1000 anos longe da sua terra e não perdeu a cultura, eles continuaram com a sua cultura, com a sua fé, com a sua religião, então eles voltaram, e com a sua língua, né? E eles voltaram, então, para o seu território, né? A ONU estabeleceu ali novamente. Então, nós vemos a profecia se cumprindo. Nós estamos vivendo um momento que Jesus fala que haveria grande apostasia, uma grande apostasia. E eu quero deixar claro para você que nós estamos vivendo como nos dias de Noé. Pessoas se casam, se dão em casamento, se preocupam com as coisas dessa vida. E o pior, o problema não é casar ou se dar em casamento. Eu vou até abrir um parênteses nisso. A questão é que eles não estavam olhando para o noivo. Eles não estavam olhando para a construção da arca, eles não estavam olhando para Cristo, eles estavam olhando para si, para as coisas pessoais dele, esquecendo do principal, do foco. Então, na verdade, haveria também uma avalanche de pecado. Hoje, as pessoas boicotam empresas, boicotam pessoas, lincham pessoas, excluem pessoas, deletam, cancelam pessoas que são realmente, multam pessoas que são do lado da verdade, do lado de Cristo, pessoas que procuram bem, pessoas que procuram seguir a doutrina, a palavra de Deus. Manifestar-se ativamente contra o pecado, contra a sodomia, por exemplo, é um crime hoje na sociedade. Você não pode, na escola, por exemplo, em todos os lugares, eles querem ensinar ideologia de gênero e tantas coisas que eles pervertem o conceito daquilo que Deus criou. Na verdade, quem criou o casamento foi Deus, portanto, quem tem que ditar o que é casamento é quem criou, foi Ele. Né? Casamento é uma instituição cristã. Portanto, hoje a Bíblia diz, né, que nós estamos vivendo então naquele tempo que seria como Sodoma e Gomorra. Então, há um apoio, uma manifestação imensa da mídia que é suja, que é corrompida pelo pecado, tanto por parte da televisão quanto por parte da internet, as mídias sociais, as redes sociais, elas estão inundadas. As plataformas de filme, de streaming, elas realmente estão inundadas. Os jogos estão inundados pelo pecado. Muitos, os jogos famosos, muitos jogos, eles são jogos que têm aliança com Satanás. Eles têm alianças com empresas satanistas. Eles produzem conteúdo que favorecem coisas que a Bíblia condena, como pornografia, como ativismo de pecado, de sodomia e morte e ocultismo, rituais satânicos. Hoje ficou bonito colocar símbolos satânicos e elementos satânicos de invocação a demônios em jogos, e isso daí tem em filmes, em novelas, cada vez mais rituais e obras malignas sendo expostas como bonito, aquilo que realmente é algo que Deus desaprova e condena. Na verdade, hoje os cristãos não estão se manifestando como deveriam. Eles não estão orando como deveriam, nem jejuando como deveriam. Eles não estão pregando como deveriam. E não estão sendo fortes
como deveriam. Nós precisamos voltar ao arrependimento, desligar nossas TVs e ligar no céu, desligar os nossos celulares um pouco, bastante, aliás, porque nós estamos muito nos nossos celulares, e dobrar os nossos joelhos no chão, ao invés de nós ficarmos perdendo horas e horas em redes sociais e passando o dedo, verificando coisas banais, fúteis e inúteis no Instagram, no TikTok nas mídias sociais, a gente parar um tempo para gravar um vídeo, para fazer uma postagem daquilo que convém, daquilo que é santo, daquilo que é puro. A gente falar com o nosso vizinho de Jesus, orar e pregar para quem não conhece Jesus. Porque nós estamos vivendo nos últimos dias. Quando você está preparando para uma viagem, você não fica pensando em coisas bestas, você precisa preparar a sua mala e o trem vai passar. E quem ficar, ficou. Eu quero deixar claro para você que você está convidado. Quem te aceita é Jesus. Quem somos nós para aceitar Ele? Mas ele tem um convite especial para vocês que estou à porta e bato. Que se você não recebeu Jesus ainda, não perca mais tempo. A melhor decisão da sua vida é você estar pronto para esse grande dia. Você percebe que esse mundo está meio estranho? Está esquisito? As pessoas não se entendem mais e ninguém mais tem... o único amor que elas têm é pelo pecado, por elas mesmas. São falsas. E Deus hoje quer falar com você. Ele te ama. E você vai ser feliz e satisfeito com a presença dele. Não é fácil o cristianismo. A porta é estreita, o caminho é estreito. Se você estiver num caminho largo, você não está no cristianismo. Contudo, esse é o caminho que leva à vida eterna. Você vai ter o céu para desfrutar, você vai ter a paz nessa terra, a alegria do Espírito Santo que o mundo não dá. Eu oro por você e eu peço que Deus toque no seu coração e na sua vida e para que você receba Jesus e mude de vida se você for cristão. Mude para alguém mais intenso, que busca mais, que ora mais, que se santifica mais e que tenha menos coisas banais, fúteis e inúteis desse mundo na sua vida. Eu oro também para que você compartilhe a mensagem do Evangelho ao máximo número de pessoas que você puder, para a glória do nome de Deus. Que Deus te use, que você seja um instrumento nas mãos dele. Que Deus te abençoe e até a próxima. Compartilhe esse vídeo, nos ajude a pregar a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe.